Bom dia, almas! Hoje em gramática nós vamos estudar concordância nominal. Um assunto com bastantes regras, né? Um assunto complexo, mas não é tão complicado de se entender. Basta prestar atenção na explanação que eu vou tentar fazer com regra e exemplificação para ser mais prático. E por amostragem eu acredito que seja mais simples do aluno entender. Então, a primeira regra da concordância nominal. O adjetivo e as palavras adjetivas concordam em gênero, masculino e feminino, número, singular ou plural, com o substantivo ou pronome a que se referem. É a regra geral que nós aprendemos quando entramos na escola. Então está aqui, ó. Nossa primeira reunião foi boa. Eu tenho o adjetivo boa, é feminino singular, está concordando com o substantivo reunião, que é feminino singular. Eu tenho o numeral, que concorda também com o substantivo, e tenho aqui o adjetivo possessivo, que concorda com o substantivo. Tá? Então a base é o substantivo, todos os periféricos, todos os satélites nominais vão concordar com esse substantivo em gênero e número. Pela regra geral, palavras como anexo, incluso, mesmo, próprio, só, extra, leso, junto, obrigado, kit e nenhum, concordarão com o substantivo a que se refere, porque são adjetivos. Então, antes de nós fazermos aqui alguns exemplos, eu vou usar a palavra obrigado. Eu sou homem, então eu vou falar assim, obrigado. Não importa que o meu ouvinte vá ser uma mulher ou um homem. A palavra é de quem fala, de onde esteja partindo. É um ser masculino, então obrigado. Uma mulher, obrigada. Muito obrigado, muito obrigada. Então o homem sempre vai falar obrigado ou muito obrigado no agradecimento. A mulher, independente da situação, vai falar obrigada ou muito obrigada. Essas palavras concordam com o ser que esteja emitindo, tá? Então, elas são adjetivos, elas vão concordar com o pronome que se refere. E quem está falando é o pronome de primeira pessoa, eu. Tudo bem? Aqui, eu usei o pronome ela e ele para distinguir bem essa questão de masculino e feminino. Então, olha, ela mesma concorda com ela. Ele mesmo comprou o carro, ela mesma fez a tarefa. Então aqui o mesmo concorda com o masculino. Né? Próprio, ele próprio desenhou isto. Ela própria pintou a tela. Se nós colocarmos no plural, essas palavras também vão ao plural. Olha. Elas mesmas fizeram as tarefas. Eles mesmos compraram os carros. Eles próprios desenharam isto. Elas próprias pintaram as telas. São adjetivos, né? Portanto, esses adjetivos também são como os demais. Concordam com o substantivo a que se refere. A expressão em anexo, né? Difere de anexo e incluso. Então vamos voltar agora aqui em anexo e anexas, né? Então, por que nós fizemos isto? Porque geralmente há uma confusão se eu ponho no plural ou não. Anexo e anexa são adjetivos. Incluso e inclusa, adjetivo. Também vão concordar com o substantivo a que se refere. Então vejamos, seguem anexas às fotocópias. Então anexas concorda com fotocópias. Feminino plural, feminino plural. Os documentos vão inclusos. Inclusos concorda com documentos. Masculino plural, porque são adjetivos. Agora, a expressão em anexo é uma expressão adverbial, ou seja, é uma locução adverbial. E sendo advérbio, ela é invariável, não muda. Vem entre vírgulas no meio da frase. Eu posso colocá-la no início, no final também. Ela é invariável. Então, seguem em anexo as provas. Ou seja, em anexo
as provas seguem. Em anexo, seguem as provas. Seguem as provas em anexo. As provas seguem em anexo. Independente de onde estiver, será invariável porque é uma locução adverbial. Então, simples. A expressão em anexo não vai para o plural. Agora, os adjetivos anexo e incluso têm as suas variações de gênero e número. Então, agora nós vamos para um adjetivo com vários substantivos. Então, vejamos esta regra. Um adjetivo e vários adjetivos. Então, nós temos essas seguintes colocações. Se o adjetivo vem posposto, ou seja, depois aos substantivos, há duas ocorrências. Então, aqui eu tenho, olha, utilizam tecnologia e capital. Eu tenho dois substantivos. E a palavra estrangeiro vem depois, né, dos dois substantivos. Isso nós ensinamos logo no início da seriação da criança, que os adjetivos vão para o plural se nós tivermos substantivos no plural, né? Ou dois substantivos ou um no plural. Então vejamos, ó, utilizam tecnologia e capital estrangeiros. Eu vou fazer o plural porque eu estou fazendo a concordância com os dois. Isso se permite. O adjetivo vai para o plural e, havendo mistura de gêneros, prevalece o masculino. A mistura de gêneros, tecnologia é feminino, mas capital é masculino. Então é aquela fala, pode ter 10 palavras femininas e uma masculina, o adjetivo vai para o masculino. Né? Ou também eu posso seguir isso. O adjetivo pode concordar com o substantivo mais próximo. É o caso da de baixo. Utilizam tecnologia e capital. Capital é masculino, estrangeiro concordou com o mais próximo. E capital, estrangeiro. Se nós invertêssemos esses dois substantivos, utilizam capital e tecnologia estrangeira, eu concordaria com o mais próximo, feminino. Bem simples. Né? Outro parecer. Se o adjetivo vem anteposto, é quando ele vem antes do substantivo. Então, se ele vem anteposto aos substantivos, há igualmente dois casos. É igualmente aqui. Então, o adjetivo concorda com o substantivo mais próximo, ou se o adjetivo for um predicativo, para ser predicativo, né, eu tenho que ter um verbo de ligação anterior. E quais são os verbos de ligação? Ser, estar, parecer, permanecer, continuar, ficar, virar, andar, né? O adjetivo concorda com o substantivo mais próximo também, ou vai para plural. Tem um caso dessas três frases aqui. Olha, escolheram boa hora e lugar. Eu tenho os dois substantivos, e eu tenho um adjetivo anteposto, ele está antes dos dois. Daí eu concordo com o mais próximo, né? Porque hora é feminino, então eu vou colocar boa. Se eu trouxesse lugar para cá, escolher um bom lugar e hora. Está correta essa concordância com o elemento mais próximo. Como eu tenho um verbo de ligação, verbo estar, então desertos passa a ser o predicativo. E ele vai para o plural porque ele está concordando com os dois substantivos. Seria semelhante a essa frase aqui. Né? Estavam desertos o campo e a cidade. Vai estar correto. Ou mesmo tendo verbo de ligação, né? Eu faço a concordância com o elemento mais próximo, que é o campo. Estava deserto o campo e a cidade. Se eu trouxesse a palavra cidade para cá, ele ficaria no feminino. Estava deserta a cidade e o campo. Mas se eu colocar o adjetivo no plural, o verbo também vai ao plural. Tá legal? Bem simples. Como eu lhes disse, complexo por ter muitas regras. No entanto, é um assunto que não é difícil de se aprender. Vários adjetivos e um substantivo. Vem qualificado por mais, né, de um adjetivo. Olha. Então eu tenho vários adjetivos e um substantivo. Quando o mesmo substantivo vem qualificado por mais de um adjetivo. O que acontece?
o substantivo vai para plural e não se repetem os artigos antes de cada adjetivo. É o caso aqui. A indústria açucareira conquistou os mercados. Olha, eu tenho aqui substantivo determinado pelo artigo, né? Então, os mercados. Aí vem especificando os adjetivos. Quais mercados? Europeu, americano e asiático. Está corretíssimo. Eu tenho um artigo no substantivo e eu tenho uma sequência de adjetivos, né? E aí, esses adjetivos, eles vêm no singular. Ou essa opção. O substantivo fica no singular e repetem-se os artigos antes de cada adjetivo. Então vejamos. A indústria açucareira conquistou o mercado europeu, o americano, porque aqui está subentendido o mercado americano, o mercado asiático. Essa concordância também está correta. Ou seja, são maneiras de nós escrevermos. São as possibilidades que a gramática nos fornece de estarmos corretos ao escrevermos. Bom, palavras associadas aos substantivos, né? Palavras associadas a substantivo. Bastante, caro, barato, meio, longe, muito, pouco. Turma, sendo adjetivos, ou seja, qualificadores, eles são variáveis, né? Eles sofrerão modificações. Sendo adjetivos, eles vão para o masculino ou feminino, singular ou plural, né? No caso do adjetivo, por exemplo, biforme, longe é uniforme, uma forma para o masculino e a mesma forma para o feminino. O biforme é aquele, por exemplo, que tem as variações, né? Como caro, cara, muito, muita, pouco, pouca, aí ele é biforme, tá? Então, palavras associadas aos substantivos, se forem adjetivos, eles vão ter essas concordâncias porque eles são variáveis. Olha, compareceram bastantes candidatos. Candidatos é o substantivo. Então, bastantes vai para o plural porque ele é adjetivo. Então, nesta frase, eu posso trocar bastantes por muitos, por poucos, né? Compareceram poucos candidatos, compareceram bastantes candidatos, compareceram muitos candidatos. Sendo adjetivo, ele vai para o plural, porque aqui está no plural. Outro exemplo, vieram poucos alunos. Poucos, substantivo, alunos. Então, alunos é o substantivo. Então, poucos vai fazer a concordância no masculino, plural. Eu poderia dizer, vieram muitos alunos, vieram bastantes alunos, né? Embaixo, faltaram muitos alunos hoje. Alunos, substantivos, faltaram bastantes alunos, faltaram poucos alunos. Então aqui ele é adjetivo, tá bom? Vejamos o caso. Mesmo em posições, né, pospostas. Eu tenho um substantivo, ele é um modificador do substantivo, portanto ele vai sofrer as variações, as flexões de acordo ao substantivo a que ele se refere. São móveis caros. Adjetivo, porque móvel substantivo, né? Então tem um substantivo aqui, então há concordância. São móveis baratos. São utensílios caros. São utensílios baratos. Adjetivos vão para o plural, singular, masculino ou feminino. Depende do substantivo a que ele se refere. Tudo bem? Se forem advérbios, não. O que é advérbio? Advérbio é a palavra invariável, né? Que ela modifica o verbo e interfere no adjetivo, dando-lhe intensidade. Por exemplo,
Se eu tirar a palavra candidatos e colocasse um adjetivo ou um outro advérbio, aí ele se tornaria advérbio. Eu digo assim, São Paulo é bastante longe de Andradina. Muitas cidades são bastante longe de Andradina. Eu mexo com dois advérbios, né? Por quê? Aí eu estou interferindo numa qualificação, interferindo numa palavra posterior, né? Dando-lhe intensidade. Bastante, muito, pouco, cria esse aspecto da intensidade. Se eu disser assim, olha, ela é muito bonita, elas são muito bonitas, ela é bastante bonita, elas são bastante bonitas, né? Então, bastante, na frente de um adjetivo, ele torna-se advérbio. Assim como pouco, muito, o próprio longe, caro, barato, o meio, né? Então eu digo assim, eu sou meio sistemático. Nós somos meio sistemáticos. Antes de adjetivo, meio é advérbio. Ele dá uma intensidade, tá? Então, meio, ele pode ser adjetivo. É 1h30. São 2h30. Subentendido, meia hora. Tá? 1h30. São 2h30. Eu sou meio sistemático. Ele é meio forte. Tudo bem? Bom, como eu disse, se forem advérbios, não variam. Expressões que também são invariáveis, ou seja, não muda, elas vão ter só uma forma. E é comum nós ouvirmos, eu ouço um senhor, ele geralmente acha que falar correto é você inventar coisas. E ele faz o plural de maneira, ele fala de maneiras que não existe. Aí você retoma a fala e usa a mesma expressão no singular. A pessoa ainda acha que você esteja falando errado, né? Mas você não vai criar caso por isso. Você só vai fazer uma correção quando alguém perguntar, mas sem ofender, né? Se você ouvir alguém falando algo errado e você se incomodou, você pode no discurso retomar a fala e repetir aquela palavra ou frase de maneira correta, para que a pessoa possa sentir que é assim que se fala. Agora, nunca chegar a repreender o outro e fazer a correção. Isso é deselegante. Então, as expressões invariáveis. A olhos vistos. Sempre vai ser assim. Alerta. Pseudo. Tirante. Professor, o que é tirante? Salvo e exceto. É a mesma coisa. Tirante, salvo, exceto. São sinônimos. Menos. De modo que, de maneira que, de forma que, são invariáveis, pelo amor de Deus. Então eu coloquei alguns exemplos. A economia brasileira progride a olhos vistos. Isto é uma expressão e vai ficar assim. Eu posso pô-la no início, no meio, vai ficar invariável. É uma expressão da língua portuguesa. As forças nacionais estão alerta. É assim que eu vou usar. Alerta. É invariável, segue uma regra da língua portuguesa. Regra nós não discutimos, nós a seguimos. Tirante as crianças, ou seja, salvo as crianças, exceto as crianças, né? As três estão próximas, dizem a mesma coisa, elas são invariáveis. Exceto as crianças, tirante as crianças, todos ali são culpados. Então eu tenho aqui o termo tirante, também invariável, né? A água daqui é boa. E agora, professor? Bom, agora nós vamos entrar na questão de expressões formadas com o verbo ser, verbo de ligação ser. Então, com expressões formadas pelo verbo ser mais adjetivo. Entra aqui. É uma frase tradicional
né? Eu tenho um substantivo, a água daqui é boa. A concordância lógica semelhante à primeira, né? O adjetivo, ele concorda com o substantivo a que ele se refere. Tem um artigo aqui. Agora, as expressões é bom, é preciso, é necessário, é ótimo. Nós vamos mantê-las todos desta forma, de forma invariável. Ainda mais quando nós as introduzimos como oração principal, né, de uma oração subsequente, que é uma oração subordinada substantiva subjetiva. Então vejamos, fazer exercícios é bom para a saúde. Geralmente nós não falamos assim, nós falamos é bom para a saúde fazer exercício. Nós falamos de forma inversa. Então a expressão é bom, né, que é a oração principal, ela vai ficar no singular. Tá? Então essas expressões é bom, é preciso, guardem isso, é necessário, é ótimo, nós vamos usar no singular desde que introduzam uma oração subordinada substantiva subjetiva. Então olha, fazer exercícios é bom para a saúde, ou é bom para a saúde fazer exercícios. Para a saúde é bom fazer exercício. Para a saúde fazer exercícios é bom, não importa onde estiver, vai ser assim, invariável. Agora, vamos prestar atenção com as expressões é proibido, é obrigado, né? Obrigada, proibida, né? Da mesma forma, ótimo, pode virar é ótima, é bom, é boa, é necessário, é necessária, se eu tiver a seguinte consideração. Se eu tiver um substantivo posposto e ele não tiver artigo, o a, ou algum determinante que seja o meu, minha, nosso, nossa, aquele, aquela, este, esta, se ele não tiver à frente dele, né, um desses determinantes, nós vamos optar sempre pelo masculino. Então eu vou ter assim, ó, é proibido entrada. Entrada é o substantivo, mas aqui não há nenhum elemento determinante, um artigo, um numeral, um pronome, um adjetivo, não há. Então nós vamos optar pela forma é proibido, né? Eu poderia falar é bom, é ótimo, tá? Mantendo o masculino na frase, porque eu não tenho elemento determinante. Agora vejamos embaixo. É proibida a entrada. Então eu tenho um elemento determinante, logo aqui vai haver a concordância. É necessária a entrada. É ótima a entrada. É boa a entrada. Tá? É obrigada a entrada de crianças aqui. Então, por causa do determinante, nós fazemos a variação do adjetivo. Bem? Eu coloquei outros dois exemplos. É obrigado vestimenta adequada na escola. Não tem um determinante antes de vestimenta, né? Então ele fica no masculino. Aqui eu coloquei um artigo, então eu vou fazer a flexão de obrigada. Olha, é obrigada a vestimenta adequada na escola. É obrigada. Ou seja, a vestimenta é obrigada, né, na escola. Adequada. Então, lembremos de que essas expressões elas vão ficar no masculino se o substantivo posterior não tiver precedente a ele um determinante, como um artigo, um numeral ou um pronome ou um adjetivo. Mas se nós tivermos determinantes na frente desses substantivos, portanto, essas palavras, essas expressões, elas sofrerão as devidas variações porque são adjetivos. Eu espero que todos tenham entendido a complexidade das regras de concordância nominal. Mas, complexo, porque nós temos muitas regras e algumas muito parecidas, né? Mas a partir do momento da explicação e da amostragem com exemplificação, né? Eu acredito que
que elas tornam mais plausíveis de acerto, tornam-se mais fáceis, portanto, o assunto deixa de ser difícil e passa a ser entendível, uma coisa mais prática, mais propenso a uma aceitação pela lógica das regras e pela explicação e entendimento, né? Eu acredito muito no visual, né, desse assunto complexo, mas que não é difícil. Tudo bem? Um abraço a todos e bom dia.